que se você não tiver um líder, dificilmente a coisa vai andar. Então, o Brizola propunha essa escola para evitar, né, primeiro, para fazer com que a criatividade brasileira se projetasse mais e oferecesse, né, ao jovem brasileiro, quando um estudante do CIEP, por exemplo, chegava lá, criança pobre, raquítica, em 2 ou 3 meses, 6 meses no máximo, ela era outra criança, uma criança viva, criativa, que brincava, que estudava. E outra coisa, Lá havia, né, também dentista, médico, pois é, capoeira, xadrez, então os estudantes entrava, comia, né? Era o café da manhã. Depois tinha aula, ia pro almoço, né? Refeitório era ali Refeitório ali mesmo. Depois tinha um lanche à tarde. Tudo de graça. Tudo de graça. Gratuitamente. Com mais assistência médica, dentária, e educação física e educação artística. E tem mais o seguinte, as crianças não precisavam fazer os deveres em casa, porque já faziam ali na biblioteca. Na biblioteca com orientação. E o prédio bonito, feito pelo Niemeyer. Feito pelo Niemeyer. Que não era um prédio também, pelo fato de ter sido feito por Niemeyer, não era luxuoso. Ele era bonito e funcional. E realmente era uma coisa muito agradável de se estudar lá. Eu te digo o seguinte, aqui em Brasília, teve uma experiência aqui de escola integral na escola particular, né? Meu filho estudava lá na escola particular, meu Gabriel, que é o mais novo. E aí eu falei assim para minha ex-mulher, disse assim, olha, vamos fazer um esforcinho aí para colocar o Gabriel nessa escola, que era a própria escola dele, eu não vou dizer o nome que fica, eu não quero nada deturpar ou colocar mal a escola, mas só para fazer uma comparação, aí ela resolve se transformar em escola integral. Eu digo, pô, uma excelente oportunidade, porque aí a gente não vai se preocupar com o guri à tarde, né? A criança à tarde, ele vai ter o que fazer e tudo. Só que saía às 3 horas. Primeiro que dobrou, né, o preço, né, a tarifa mensal, dobrou a mensalidade. Depois era só até às 15 horas. Aí nós fomos ver, rapaz, fui fazer uma comparação com o CIEP, não chegava aos pés do CIEP. Não tinha, olha, tinha uma aula de violão lá, uma coisa, aula de língua muito fraca. Era desculpa para cobrar mais. Né? Não era isso, não, o propósito era bom, mas só que não chegava, isso que eu estou te falando, não chegava aos pés. Às vezes estudei na Escola Parque, que era o projeto do Anísio Teixeira com o Darcy Ribeiro, que era de manhã numa escola, de tarde na outra. Pois é, mas o projeto do Anísio Teixeira, pois é a origem do CIEPS. É a origem do CIEPS. Entendeu? O Darcy Ribeiro, segundo a família do Anísio, ele teria sido assassinado pela ditadura. Porque o suposto acidente estranho. Porque o Darcy, mesmo, né? O Anísio, eu não sabia desse detalhe. O Darcy era discípulo do Anísio Teixeira. Claro. Então o Darcy costumava dizer o seguinte, só que eu era professor e tudo, não tinha como fazer. Então chega o Brizola, resolve encampar o programa e podemos fazer o CIEPS. E o Brizola ainda botou tudo isso na televisão, porque tinha 2 horas de televisão pela antiga Rede Manchete, alcance nacional, que era uma história do Brasil, cultura. Pois eram uns módulos educacionais. É uma tentativa, o uso de popularizar a televisão como ferramenta de elevação cultural, nobre, né, inteligente. Correto. Agora, esse projeto foi destruído. Foi abandonado completamente. Mas eu digo o seguinte, isso aqui é como a gente aprende uma língua estrangeira, né? A gente pensa que não sabe nada daquela língua estrangeira. A gente aprendeu no ginásio, ou quer dizer, no primeiro grau, no segundo grau. Mas depois que você começar a futucar lá, você vai ver que você sabe alguma coisa. E se intensificar, você vai falar aquela língua. Então eu acho que o CIEPS é uma espécie de semente. Que aquilo vai ficar, porque aquilo é um exemplo. O governador do Maranhão está retomando isso? O governador do Maranhão fez alguns CIEPS lá. Porque, na verdade, são os únicos brizolistas, né, que aqui no Distrito Federal não se fez isso, na época do governador Cristóvão, não se fez escola integral. Parece que no Maranhão agora está sendo tocado um projeto. No Maranhão também. No Maranhão está sendo feito. Na época do Colares, do governador Colares no Rio Grande do Sul, foram feitos 88 CIEPs. Agora houve uma polêmica muito grande, mas mesmo assim,
são grandes escolas, né? As escolas eram umas escolas muito interessantes. A prefeita Marta Suplicy, quanto prefeito, ela fez. Chegou a fazer, parece que 20 céus, né? Tinha um nome lá. O PT criticava o CIEP, mas depois a Marta Suplicy. Pois é, isso aí foi mais inteligente. O importante, eu acho, que é evoluir, viu? O importante é evoluir. Leite, por que o Brizola não foi presidente da República? Pois é. Essa questão aí, o Brizola, ele tinha uma noção muito grande, ele era um político muito esperto, sabe? Ele sabia, ele tinha noção da realidade brasileira e, sobretudo, da realidade internacional. Quando ele chega ali em 89, já tinha, o muro de Berlim tinha caído. Não que o Brizola fosse comunista, né? O regime soviético tinha praticamente se desmoronado. É que você com dois blocos de sustentação, quer dizer, o mundo naquela época estava dividido em bloco capitalista e o bloco comunista revolucionário, né? Socialista revolucionário. Então, as pessoas que ficavam no meio desse bloco, quer dizer, não eram de um lado nem de outro, tinham muito proveito, entendeu? Porque sabia jogar com os dois blocos. O que aconteceu com a queda da União Soviética, só existiu agora um bloco só, que é os Estados Unidos, né? Então, com isso, aí houve essa dominação completa aí, né? Do pensamento único, das privatizações, né? Fim da história. Pois é. Suposto fim da história. Pois a história não tem. Não tem, Mas só que aos poucos também você verifica que estão surgindo alguns setores aí, principalmente alguns polos, né? Como esse agora aqui da América Latina, claro, dos Kirchner, do Chávez, do Evo Morales, lá da Nicarágua, eles estão fazendo um polo energético alimentar, né? Evo Morales. Só que na época do Brizola isso não existia quando ele foi candidato a presidente da República. Mas a Cristina Kirchner está reestatizando a Aerolíneas Argentina que o Brizola havia proposto como solução para a Varig, né? Então. Teria sido melhor. Agora o próprio presidente Lula está defendendo a criação de uma empresa estatal de aviação para integração sul-americana. O presidente? Lula? Lula, está certo. Então, a sua pergunta era... Não, era sobre por que ele não foi presidente. Correto. Então, essa realidade não existia. Hoje não. Hoje você tem governos de esquerda, e realmente de esquerda, quer dizer, populares, na Venezuela, na Argentina, no Equador, Rafael Correa, e na Nicarágua, né? E agora, o importante é que esses países são poderosos. Uruguai e Paraguai agora, né? Exatamente. Ou seja, o nacionalismo transformador ressurge. Então, qual era a realidade que você tinha quando o Brizola chegou ao poder? Era o final das ditaduras, né? Ditaduras militares, mas só que esses governos ditatoriais, militares, eles foram substituídos por governos super privatizantes, super neoliberais, sob o comando, claro, né, da política americana. Inclusive aqui no Brasil, o presidente da República era o general Figueiredo.